Então, conosco, Gilberto. Isso. Então, uma senhora médium, seus 40 anos, e o marido lhe aplicava uma dieta diária. Ele batia nela todos os dias. Mas batia devagar, porque senão ela tinha desencarnado antes. Durante 20 anos, batendo, então ela suportava bem. Então o diretor da reunião mediúnica, que sabia do problema, disse: vem cá, você não é obrigado a apanhar todo dia, meu Deus do céu. Por que você ainda aguenta? Era hora de você ir embora. Até quando você vai suportar isso? Então ela disse: até quando eu aguentar. Aguentou mais 2 anos. 2 anos depois, ela teve um câncer. Aí o marido mudou. Ficou um enfermeiro, um irmão, um marido dedicado. Não saía do pé da sua cama, e ela, serena, de consciência, suportou mais 2 anos aquele processo. Então vamos pensar, ela, um espírito já com bagagem, hierarquia, porque o espírito superior, o sofrimento para ele, na Terra, ele suporta isso com a maior naturalidade. Tem gente que... Uma senhora chegou para o Divaldo, chorando muito, 80 anos. Disse: meu senhor, eu quero... Me cura, meu senhor, eu quero ficar curado. E ele pensou que fosse um grande problema, né? Aí, o que houve, minha filha? Não, é porque eu não consigo enfiar a linha no buraco da agulha sem o óculos, com 80 anos. Então, vejam, então a pessoa, quer dizer, tem um pequeno sofrimento, que ela tem uma pequena dor que ela transforma num grande sofrimento. E outras têm um grande sofrimento, uma grande dor, que para elas é um pequeno sofrimento. Então, veja, o espírito dela sabia, ela devia ter uma ligação de séculos com aquele espírito, que era o marido dela, como a gente vê. Veneranda, que foi governadora de nosso lar, ela trabalhou, isso até é um estímulo para nós, que estamos começando a trabalhar, viu? Para a gente chegar lá. Ela trabalhou ininterruptamente 1 milhão de horas. Está lá no nosso lar, 1 milhão de horas trabalhadas, para granjear direitos, entre outras coisas, de se juntar aos seus corações amados, que estavam lá para trás. Narcisa trabalhou 50 anos, num lugar inóspito, trabalhando com gente esquisita, mal-humorada, que está sempre reclamando da vida, um ambiente escuro, e ela trabalhou 50 anos ali para merecer a volta na Terra com uma família que ela pudesse, que era o sonho da sua vida, que eram os seus corações amados. Por isso que Cornélio Pires falou: perdoa ódios... quem na terra suporta atritos e ódios mordentes, renascerá noutra vida com muito poucos parentes. Disse Cornélio Pires. Ele falou. Então, meus amigos, ela sabia que ele precisava de um remédio forte para mudar. Então ela suportou aquele sofrimento, sabia que era um homem atrabiliário, que era um homem impulsivo, violento, então que aquele exemplo dela iria mudá-lo. Então ela aceitou aquilo. É fácil perdoar? O que vocês acham? É fácil perdoar? Muito difícil, né? A gente não perdoa as pequenas coisas de dentro de casa. Duas amigas conversando, uma falou para a outra: como vai o seu marido? O meu marido é um anjo. Feliz é você, porque o meu já não desencarnou ainda. (41.656 dias, 1 milhão de horas trabalhadas.
Foi o que Narcisa trabalhou. Mas então é isso. Como vai ser o marido? É um anjo. Você que é feliz, porque o meu ainda não morreu. Quer dizer, então, nós vamos encontrar a indicação do perdão em várias passagens da Bíblia. Vamos citar algumas. Em Mateus, capítulo 18, só vou ler uns pequenos trechos. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Não, esse está em Salmos 86, 5. Então Pedro aproximou-se e falou quantas vezes devia perdoar, 70 vezes 7, Mateus 18, 21. Bom, e quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Marcos 11, 25. Se o seu perdão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você, 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Está nas anotações de Lucas 17, 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Está em Colossenses 3.13. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João 1:9. E vamos caminhando. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. Então, portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Coríntios 2:5. E vai por aí afora. Em Lucas, não julguem a vocês, não serão julgados, não condenem e não serão condenados. Lucas 6:37. E Isaías, sou eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43:25. E Efésios, para terminar, 1:17 e 1:13. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Bom, a importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida entre os encarnados. E nós vamos ver por quê. O ressentimento não é somente um peso morto, palavra de Emmanuel. O ressentimento não é somente um peso morto, a feição de chumbo na flama alígera de nossa prece, nem apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. Olha aí a falta de perdão já tendo consequências no organismo. É ele que fala. É também o fermento da treva, que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, campo adequado para o crescimento de ervas daninhas, como a maledicência e a calúnia. Palavras de Emmanuel. Então ele diz, cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Por que Emmanuel teria dito isso? Entre as consequências acima descritas, as dificuldades post-mortem que o não perdoar acarreta. Bom, quem tem o hábito de não perdoar, de guardar ressentimento, que tem gente que tem, né? Ele é inclinado a guardar ressentimento, ele é inclinado a guardar mágoas, ele guarda aquela mágoa, às vezes uma bobagem, porque, gente, a gente guardar a mágoa do outro porque nós fomos ofendidos, toda vez que a gente pensar na criatura, nós vamos alimentar a mágoa ou o ressentimento, mas quem vai sofrer somos nós. Ele está longe, vai ver, esqueceu, está em outro lugar, em outra situação. Então, nós é que vamos sofrer o ressentimento, as consequências de guardar mágoa e não perdoar. Olha, um homem, ele obeso, 150 quilos,
ele procurou um médico amigo e disse: olha, eu vim aqui para você me curar da obesidade, porque eu já sei o motivo que me tornei obeso. Então ele falou, um dia e tinha 2 irmãs, e a mãe, ele foi a mãe, que a mãe estava desencarnando, e a mãe dele disse para ele: olha, meu filho, me fala palavras de amor que seu pai nunca me falou. Em 40 anos de vida em comum, ele nunca me falou uma palavra doce, uma palavra de carinho, um elogio, uma palavra de amor. Me fala. Então ele falou: você é linda, aquilo, e foi falando. E ele, quando saiu, ela virou para o lado, suspirou e desencarnou. Ele foi voltando para casa e começou a alimentar um ressentimento contra o pai. E o pai estava em Brasília, porque eles estavam separados. E aquele ressentimento foi aumentando, se tornou numa raiva, num ódio. Quando ele chegou em casa, não, ele estava ainda em casa, retificando. Ele falou para as irmãs, contou o caso e resolveu, ele liderando, expulsar o pai de casa. O pai, então, saiu de casa e foi para Brasília, e ele continuou em São Paulo com as 2 irmãs. 20 anos depois, o telefone toca e era o pai, uma enfermeira num hospital em Brasília, chamando um dos filhos, no caso a irmã atendeu, porque ele estava à morte. Ela foi a Brasília, ele chorando muito, pediu perdão pela maneira, mas ele era um espírito ainda seco nos seus sentimentos, ainda não era de externar. Então ele pediu perdão, chorando muito, e desencarnou. Então o rapaz começou a sentir um remorso de ter tomado aquela atitude de expulsá-lo de casa. E ele foi sentindo remorso, e num estado de compulsão ele começou a comer, e onde ele se tornou obeso. Ele se tornou espírita, o remorso aumentou, mas ele pedia todos os dias a mãe dele que um dia trouxesse o pai, ambos desencarnados, porque ele queria pedir perdão ao pai. Um belo dia ele está na sua casa, viu a mãe entrar toda iluminada, sorrindo, de mãos dadas com o marido, com o pai. Olha aqui, ele veio aqui para te pedir perdão. E os 2 choravam, o desencarnado e ele encarnado, e aí a mágoa, o ressentimento dele, o ódio foi embora. E ele então procurou o médico para que ele ficasse curado, como realmente ficou, da obesidade. Então, meus amigos, é assim que acontece. Não é muito fácil perdoar, disse o próprio Emmanuel, reconhece isso. O perdão verdadeiro exige operações profundas nas estruturas da consciência. Palavras de Emmanuel. Muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, mas não perdoa. Eu perdoo, mas quero distância do fulano. Eu perdoo, mas ele lá, eu aqui. Eu perdoo, mas entrego a Deus. Quer dizer, isso é um perdão condicional. Não é um perdão absoluto, o perdão real, não é? Na questão 338 de O Consolador, Emmanuel respondendo à pergunta: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Disse: a terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Então, vamos ver agora as consequências funestas de quem não perdoa no corpo, no organismo humano. A doutora Cristina Alóquio de Paiva, da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, a respeito do perdão, ela teceu as seguintes considerações.
Perdoar é uma decisão que vai além dos limites da nossa personalidade. Perdoar é uma escolha e não um fato subjetivo. Via de regra, o ser humano é sempre a vítima. É sempre uma vítima de si mesmo, da ignorância. As pessoas habituadas ao perdão sofrem menos. Eu vou repetir. As pessoas habituadas ao perdão sofrem menos. A razão mais óbvia para o perdão é que nos libertamos dos efeitos debilitantes e devastadores da raiva e do ressentimento crônicos. Ter raiva é uma reação fisiológica normal. É normal, a pessoa foi ofendida, aquilo tudo, vem aquele sentimento de raiva. Agora, o que acontece? A raiva sobe, vai a um extremo e depois ela desaparece. Como toda emoção, não é? Um acidente, você se emociona, você fica assustado, uma coisa, você fica tenso, mas daqui a pouco a adrenalina baixa e você volta ao normal. Isso é o estado natural de equilíbrio agora. Então, ter raiva é uma reação normal. Não é anormal. É uma descarga de adrenalina por reação a alguma ação a nós feitas. Mas, como todas as emoções, aparece e se intensifica, como eu falei. Chega ao máximo e diminui sozinha. Então, o calcanhar de Aquiles é conservar a raiva, conservar o ressentimento. Chega conservá-la e cultivá-la é que não se deve. Faz mal para a saúde. Então, olha, negar ou sedar a nossa raiva e dor com compras, trabalho, álcool, drogas, ou com verniz de doçura e aceitação, não nos livra delas. Porque a criatura vai para o shopping, vai para uma fuga, vai para a bebida, aquilo tudo, mas ele continua com aquele sentimento ruim no seu espírito, que ele precisa desalojar para viver em paz, para viver com tranquilidade. A gente deve admitir a mágoa, quando ela realmente existir, para que a gente possa resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais significativos. Mágoa não elaborada se volta contra a pessoa. Então a mágoa, o ressentimento, todos esses sentimentos negativos, eles ficam com a gente. Eles não batem na pessoa, eles podem até chegar até a pessoa se for recente, mas ele volta para nós e volta intensificado, volta dobrado, apanhando tudo quanto é mágoa e ressentimento daqueles espíritos que estão conosco à nossa volta. Quando a reação de fuga ou luta, descrita pela primeira vez, olha só, em 1914, pelo Dr. Walter Cannon, nos permite entender como o medo que está na base da hostilidade, da raiva, do ressentimento e da vergonha, da culpa, afeta o corpo. Vamos ver. Quando a reação de luta ou fuga é ativada, ocorre vasoconstrição, isso a ciência comprovou, dos vasos sanguíneos no estômago e intestino, alterando a digestão e assimilação e eliminação de alimentos, quer dizer, altera tudo isso, esse metabolismo. O fluxo sanguíneo é desviado para os grupos de grandes músculos, cérebro, coração e pulmões. Então, meus amigos, tem mais. O batimento cardíaco e a pressão sanguínea aumentam. Ocorre uma liberação de hormônios de tensão, adrenalina e noradrenalina, açúcar e ácidos de gordura. Isso a ciência já comprovou. Quando nós estamos num estado de tensão, de adrenalina alta, por causa da raiva, por causa do ódio, do desequilíbrio, que são lançados na corrente sanguínea, servindo de combustível da atividade muscular. Tudo isso ocorre em mais ou menos 1 segundo. Olha só, a rapidez, a velocidade com que a resposta de um sentimento desse nos agride
e cresce. Todas essas mudanças são reações saudáveis do nosso corpo, que o preparam para agir rapidamente nas emergências, ou seja, lutar ou agir, lutar ou fugir. As mesmas mudanças ocorrem no corpo quando nos sentimos ameaçados por atos e palavras de outrem, quer dizer, a mesma mudança ocorre. A pessoa ou ocorrência que nos ameaça não precisa estar presente, isso é significativo, para que essa reação aconteça. Esse mecanismo é desencadeado toda vez que o revivemos ou ressentimos o fato. Ressentir é sentir de novo. Reviver é viver de novo o fato. Está dando para entender? Tá, né? Quando nos agarramos à nossa raiva, o sistema nervoso recebe o sinal para se preparar para lutar ou fugir mais e mais vezes, mesmo quando não há com quem lutar e lugar algum para fugir. Os doutores Carl Simonton e Stefan Mateus, o meu inglês é um pouco rude, né? Eu tenho até um parênteses, eu até tenho um trauma de inglês, porque quando eu estudava no ginasial, hoje é o quê? É o fundamental? Não, peraí, me lembro. Então o professor mandou eu levantar e ler em inglês, e valia a nota para coisa. Então eu comecei a ler em inglês, ele era boêmio, tocador de violão, era bom vivant, o Silvio Serpa, professor, ainda me lembro do nome dele, de inglês, Serpa. Podia ser a chará do cantor Silvio César, qual é o problema? Aí, então, tá vendo? Então ela não me deixa mentir, ó. Então eu levantei, comecei a ler, e no meio da leitura eu pensei, olha, menos de 8 eu não aceito. De 8 a 10. Porque eu lia com aquela pronúncia dos filmes americanos, entendeu? Daqueles atores que eu acho que era do teu tempo, John Wayne, Clark Gable, que era... Não. Perdão. Então, quando eu terminei de ler, ele disse assim, rindo, meu filho, agora lê em inglês. Meu Deus, eu tive um trauma. Meu inglês é absolutamente fora. Podia ser qualquer língua, menos inglês. Quando eu vejo, como hoje, umas meninas, uns jovens, lá no balcão, não, eles são trilingues, falam 3 línguas. Eu fiquei com uma inveja assim, de aplaudir o que eles conseguiram, né? Bom, onde é que eu estava mesmo? Hein? Porque quando eu paro, eu esqueço, e a palestra é decorada, eu tenho que começar do início. Aí vai até umas 10 e pouco, mais ou menos. Bom, a doutora Sandra Levy, não, olha só, esses doutores que eu falei, que eu não vou repetir o nome, pioneiros da divulgação da relação entre câncer e emoção, identificaram como uma característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer. E eles disseram, uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade de perdoar. São elementos, uma porta aberta e estimuladora do câncer, de mudar as células. Uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade de perdoar. Gente, quem perdoa, ele dorme logo. Quem perdoa? Um amigo uma reunião de amigos, um deles era uma pessoa boa, pacífica e paciente. E eles ficavam incomodados com aquilo. Vamos ver se ele não vai se alterar mesmo. Então, num jantar daqueles de confraternização, eles combinaram com o garçom, não serve a ele a sopa, que era a entrada da janta, né? Aí o garçom foi servindo, pulou ele. Aí ele falou, não, você não vai me servir? Não, eu já servi. Não, mas é que eu quero repetir. Quer dizer, não perdeu a calma, não esbravejou. Não, uma forma
Olha, Jesus, meu Deus do céu, disse para os discípulos, tende a mansidão dos cordeiros, né? E a prudência das serpentes. Olha aí, ele viu virtude nas cobras, meu Deus do céu. Aí eu passei a olhar as cobras com mais simpatia. Eu não vou chegar na cabeça delas, fazer um afago, porque não vai dar certo, né? Mas, coitadinha, ela não tem defesa, ela se rasteja no chão. A defesa que deram a ela foi o veneno que a natureza deu. Tende a mansidão das pombas, dos cordeiros, e a prudência das serpentes. Olha só, uma virtude, não é? O Chico uma vez estava caminhando, ai meu Deus do céu, isso aqui quando era o papel era bom, né? Porque não saía do lugar nem mudava. Agora esse iPad aqui, né? Bom, o Chico estava e olha, uma característica, fazendo um parênteses, dos espíritos superiores. André Luiz fala que, enquanto nós estamos muito ligados à terra, à matéria, nós somos escravos das conveniências. Mas quando nós superamos e planejamos o exercício e conviver na espiritualidade, nós priorizamos a consciência e a conveniência vai para segundo lugar. Porque não é muito certo, não é muito fácil você viver de acordo com a conveniência. Você não avançar o sinal quando ele está vermelho, você não tirar a uva no supermercado para provar, você não abrir a caixinha da bala e dar para o filho que está do lado, você não avançar para ocupar a vaga da pessoa, de uma senhora que está dirigindo, enfim, uma série de problemas. Porque o problema nosso é o exemplo. É o exemplo. O exemplo detona outras ações iguais. Todo mundo faz, o que a gente sabe, né, no Brasil? Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então tem em 1960, uns psicólogos americanos, eles trouxeram, a teoria da janela quebrada. Conhece, Alex? A teoria da janela quebrada. Então eles pegaram 2 carros, 0 quilômetros, novos, colocaram um numa cidade, numa área carente, e o outro num bairro rico. Bom, não precisa dizer que olha o preconceito aí, que o que estava no bairro carente foi depredado, né? Eles depredaram logo, o outro intacto. Aí, intacto, passou uma semana, 2, o carro intacto. Aí um deles foi lá e quebrou a janela do carro. Pronto, foi o detonador. Aí o carro foi depenado no bairro rico. Quer dizer, o exemplo. Não, se alguém bateu, quebrou, então por que nós não vamos quebrar? Por que nós não vamos bater e quebrar? Então esse é o grande desafio nosso. O Chico, os espíritos superiores, eles cumprem os mínimos preceitos que marcam a sua personalidade, que eles usam. Um dia o Chico estava andando de madrugada na sua cidade, lá em Uberaba, Pedro Leopoldo, e um lorde, que era uma fera de um cachorro, quebrou a corrente. Para vocês terem uma ideia, ele veio na direção do Chico, botou as patas no ombro do Chico, a altura dele, e ficou a um palmo dele rosnando. Eu teria desencarnado se acontecesse comigo. E o Chico então conversou com ele, olha, você não vai me fazer mal nenhum, porque eu tenho um sobrinho paralítico para tomar conta, tenho filhos das minhas irmãs, então eu preciso trabalhar, não posso ficar fora um dia do trabalho, você vai até lá em casa que eu vou te dar toda a carne que eu tenho. Frase do Chico. Chegou em casa, a irmã dele, Luzia, costumava dar um café, fosse a hora que fosse. Luísa, não vem aqui não, que eu estou com um amigo aqui, depois você vem. Aí o Lorde ficou na cozinha esperando, ele botou uma bacia no chão, abriu a geladeira, tinha 3 quilos de alcatra, ele cortou, botou em bifes, pegou todas as linguiças, salsicha, pegou todas as latas de sardinha. Hein? Espera aí. Pegou todas a sardinha e botou, e deu. O Lorde lambeu os beiços, comeu até o final. Agradeceu, abanando o rabo e foi embora.
Aí, pode vir, Luiz. Aí a irmã dele veio, ele contou. Olha, aconteceu isso, eu peguei a carne da geladeira, 3 quilos de alcatra. Mas, Chico, por que você não deu um bife para ele? Não, mas eu prometi dar toda a carne. Olha só. Está incrustado na pessoa, né, o cumprimento da regra, do dever, do certo. Então, como ele tinha prometido dar toda a carne, ele deu toda a carne que encontrou. Então, nele a consciência sobrepairava sobre as conveniências. Porque ele podia, não ia acontecer nada demais. Se sou eu, vocês não, é claro, iam dar toda a carne, né? Mas se sou eu dava um bife, olhe lá, vai, ainda enxotava, ainda rogava praga para o cachorro. Hein? Não é? Quer dizer, ele deu toda a carne, porque ele tinha prometido dar toda a carne. Então, a conveniência é uma coisa, a consciência é outra. Então, a doutora Sandra Levy, outro tempero para a gente jogar o câncer para longe. A doutora Sandra Levy, diretora de Medicina Comportamental em Oncologia do Instituto de Câncer em Pittsburgh, descobriu que a alegria era o melhor indicativo positivo no câncer de mama. A alegria era o melhor indicador positivo no câncer de mama. O poder curativo do amor, perdão e alegria pode ser o nosso remédio mais importante. Mas, gente, isso aí não é especulação. Isso é feito através de pesquisa. Pesquisou N doentes, N mulheres com câncer de mama e concluiu que a taxa expressiva de cura, analisando a estrutura psicológica das pacientes, as alegres eram mais que se curavam com mais facilidade, não é? Então, o poder curativo do amor, concluiu ela. O poder curativo do amor, perdão e alegria pode ser o nosso remédio mais importante. Se você não perdoa, ou seja, se você não aceita a pessoa e não esquece as ofensas, certamente carregará esse sentimento para o resto de sua vida. A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal onde se origina. Perdoar sempre é prova de sabedoria. É uma atitude nobre e, ao mesmo tempo, profilática, pois ao perdoar aqueles que erroneamente chamamos de nossos inimigos, estamos nos poupando de sérias complicações de saúde e, ao mesmo tempo, consolidando a alegria de viver em paz com a vida e com todos à nossa volta. Ora, tinha uma amiga que ela foi para um casamento com o marido. O marido era de origem italiana e eles estavam numa situação difícil. Naquela época, uma criatura disse que o casamento não era bom porque a convivência traz aborrecimentos. E realmente a pessoa que não consegue entender que a mulher é diferente e o homem é diferente, começa na educação, as educações, via de regra, são diferentes, começa na religião, muitas vezes, na posição econômica. Então, tudo isso tem que ver. A mulher é detalhista, a mulher consegue, ela prepara a mamadeira, ela atende o telefone, ela vê se o fogão não está queimando. O homem não, o homem ele vê lá na frente, é como se fosse um tubo. A mulher chega para ele e fala: amor, pega a geladeira, a margarina na geladeira. Ele vai lá, abre a porta e diz: não tem. Aí ela vai lá, abre a porta, está na porta da geladeira a margarina, que ele não olhou. Pois é, ele não viu. Quer dizer, então é isso. Ela se prepara para o casamento 2, 3 meses, né? 2, 3 meses, se preparando, vendo qual é o figurino, aquilo tudo, e o marido em 15 minutos. Ele bota um terno marrom, sapato preto, cinto branco. Meu filho, volta lá. Aí ela tem que corrigir ele. Quer dizer, aí ele vai.
Aí ela chega no casamento, ela olha, já tem uma visão geral. Aí diz para ele, meu filho, não olha agora, mas na janela atrás de você, você precisa ver o vestido da Maria. Aí ele, quem? E vira. Mas não era para olhar agora. Quer dizer, então tem diferenças, não é? Por que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, por que com 2 anos, via de regra, muitas vezes, o que parecia alma gêmea se torna em algema? Porque o casamento desanda. Por quê? Eu vou escrever aqui. Quem acertar, o Jorge paga o pastel na cantina. Por que desanda muitas vezes o casamento? Porque nós casamos com a... ganhou o pastel, pode cobrar dele aí. Porque nós casamos com a imagem. Qual é a imagem? Quando era noivo, né? A gente, pelo menos no meu tempo, né? A gente ia com a melhor roupa, quando cruzava a perna, as frases eram construídas, eram pensadas, e ela pensava, é o príncipe encantado que eu sempre sonhei. E ele olhava, que é a princesa dos meus sonhos, toda arrumadinha, né? Toda, né, pintada, as unhas, enfim. Aí, por que acontece? 2 anos depois, porque nós mostramos quem nós somos. O que a gente bota para fora? As nossas imperfeições, as nossas fraquezas, e quem nós somos, não é? O homem vai para jogar futebol de salão, volta suado, passa lá, pega uma batata frita e come da frigideira, ela reclama, faz um discurso com a mão suja. Aí ela vai e bota um pires do lado com a batata frita para ele não apanhar da frigideira. Ele vem correndo e apanha da frigideira e vai embora. Quer dizer, não adianta, tem que deixa. Ele joga a toalha molhada na cama, não é? Hein? Não é, olha, eu vou contar. Já que você me provocou, eu vou contar. Eu no meu aniversário, já falei para os meus amigos e parentes, não me dê pijama, cueca nem meia, que isso é presente para velho. Porque velho é meia, dá meia para ele. Qual é o problema? É só ver o tamanho do pé. Não me dê isso. Eu ganhei 2 pijamas. Sabe o que a Marlene falou? Uma pérola que ela me falou? Olha, eu não vou abrir não para quando você for para o hospital. Meu Deus do céu. Eu pensei, não, sabe o que eu pensei? E fiquei mais preocupado com isso. Eu digo, vai que ela está desenvolvendo a mediunidade premonitória. Aí eu fiquei preocupado. Não é? Não, mediunidade premonitória, eu sei lá. Dá um microfone para ela. Meu Deus. Eu estava o quê? Meu Deus do céu, olha aí. Está piorando, chega que está piorando. Está piorando. Fala logo, não entra em detalhe. A mulher é detalhista. Ih, ó. Se for para mim, eu não estou, hein? Eu trouxe para o bazar. Eu não gosto de pijama, meu Deus do céu. Trouxe para o bazar.
Então, olha, não me dê pijama, viu? Porque vai ficar na fila do hospital. Bom, voltando ao assunto. Não se contamine pela raiva, pela cólera e pela mágoa. Esqueça as ofensas e viverá melhor. As pessoas habituadas ao perdão sofrem menos. Já tinha falado isso, né? Mas voltei. Perdoando, nos desvinculamos do mal e de inteligências voltadas ao mal. Resultado, adquirimos a paz. E ter a paz não tem preço. Tem preço? Ter paz? Não tem. Bom, então, olha só, convém de vez em quando nos perguntarmos, será que estamos aceitando as pessoas como elas são? Convém nos perguntar. Será que estamos aceitando as pessoas que são carregadas de virtudes e defeitos? Será que não estamos esperando muito dos outros? Sem aceitação não há perdão. Perdão verdadeiro vem do coração. Perdão que não é perdão vem dos lábios. Então, meus amigos, vamos refletir sobre isso, porque Jesus falou para perdoar, e Ele nos perdoa todos os dias. Vamos pensar, Ele foi crucificado, não é? Foi crucificado. Quantas vezes nós crucificamos moralmente a Jesus todos os dias? Porque nós prometemos uma coisa e não fazemos. Vocês conhecem a história da Sheila, né? Aquela professora de evangelização, mas tem alguns que não conhecem. Quem não conhece, levanta o braço aí. A história da Sheila, evangelizadora. Eu vou contar. Os que conhecem vão relembrar. Ela era evangelizadora numa cidade do interior de Minas, centro pobre, vidros quebrados, e ela dava aula de 8 da manhã, sábado, a meio-dia. 4 aulas, para 4 turmas. E um dia entrou um garoto de 14 anos com uma barra de ferro e começou a bater no chão, sem parar. Não disse uma palavra. Ela foi se aproximando dele até que um dia ele rasgou os desenhos que os alunos faziam para ilustrar a aula que ela preparava. Aí ela chamou a atenção dele e ele disse, olha, sua burra, você acha que eu não sei desenhar? Ela entregou papel a ele e lápis. Ele fez um Pato Donald perfeito. Então ele passou a fazer as ilustrações muito bem feitas das aulas que a tia Sheila dava. 3 anos depois, com 17 anos, ele parou de bater, ele só levava o cano, mas não batia mais. 3 anos depois, ele morreu de bala perdida. Uns 20 anos depois, mas antes disso, quando ele estava já trabalhando, ajudando, ele começou a ter pesadelos, porque a tia Sheila soube, quando ele contou para ela, na reunião mediúnica, que ele fora chefe da falange de obsessores daquela região, quando estava na erraticidade. Então ela disse, você canta aquelas musiquinhas que a gente canta sempre aqui nas aulas de evangelização. E ele cantava e o pesadelo ia embora, aquilo tudo, e o pesadelo passou. 3 anos depois, morreu de bala perdida. 15, 20 anos depois, numa reunião mediúnica de uma outra cidade, a tia Sheila, um espírito se apresentou e disse, eu vim agradecer a tia Sheila porque ela me apresentou a Jesus. E eu quero agradecer. E para provar que sou eu, ele cantou as musiquinhas que ela ensinava. Então, minha gente, nós que estamos aqui, todos nós, fomos apresentados a Jesus. Ou não fomos? Nós fomos. E nós fizemos mais. O menino falou, hoje eu sou de Jesus, sorrindo, o espírito alegre. Então nós fizemos mais. Além de sermos apresentados,
nós prometemos a Jesus que iríamos fazer. Queríamos fazer diferente dos outros, porque chamados são todos, escolhidos são poucos. E nós, espíritas, fomos escolhidos para perdoar incondicionalmente, para trabalhar acima do cansaço, acima das nossas possibilidades, sem reclamações. Nós fomos escolhidos para pregar e exemplificar o bom ânimo, o amor, chamados e escolhidos. Nós fomos escolhidos para pregarmos, dentro das nossas possibilidades, as virtudes que a gente já pode treinar. Nós não temos noção do valor de um gesto pequeno, qualquer coisa, dentro das nossas possibilidades. Nós temos todos os dias, na nossa conta da vida, 86.400 valores diários na nossa conta da vida. Sabe para quê? Para amarmos, para aprendermos, para desenvolvermos em nós a alegria, para desenvolvermos em nós, à custa de lágrimas e lágrimas, o perdão, o exercício do perdão. Para entender que ninguém é o culpado da vida que nós temos. Criatura nenhuma que vive conosco é o responsável pelas nossas aflições, pelas nossas perturbações. Então são 86.400 segundos que nós temos todos os dias. Que tem um mendigo que está lá na esquina esperando uma quentinha, que tem o presidente dos Estados Unidos, todos nós, independente da nossa posição, do nosso conhecimento, dos nossos recursos, nós temos 86.400 segundos por dia à nossa disposição. Há quem use esses 86.400 segundos para desenvolver o mau humor. Há quem use esses valores para ser uma irritação permanente. Há quem use esses valores para ficar de mal com a vida, para não rir, para viver emburrado. Há quem prefira assim, mas há quem prefira com todas as dores ser alegre, independente do sofrimento. Porque a dor pode ser pequena e a criatura transforma num grande sofrimento. Como a dor pode ser muito grande e ele transforma num pequeno sofrimento. Jerônimo Mendonça, que eu conheci em Uberaba, ele colocava um saco de areia meia hora por dia no peito para aliviar a dor da angina. Ele era cego, paralítico, tinha angina, tinha artrite reumatoide, era hipertenso, tomava 20 comprimidos por dia e era o campeão do otimismo e da alegria. Um dia ele entrou no cinema e na cadeira-cama, quando ele ainda enxergava, veio uma moça, esbarrou na sua cadeira-cama, caiu e disse: "Ô, seu enfermo infeliz, alto, onde eu vou esbarro com você, na praça pública, na praça de esporte, e agora no cinema." E todo mundo olhou para ele para ver a resposta dele. Ele: minha senhora, isso acontece porque a senhora não para em casa." Aí a mãe dele disse: "Jerônimo, meu filho, eu tive 9 filhos." "Não é, minha mãe, 9 filhos. O único paralítico é você, né?" "O único paralítico sou eu." "Pois é, Jerônimo, o único que não para em casa é você." Ele trabalhava muito. Um dia, o motorista dele, a 130 na estrada em São Paulo, numa perua, que lá o paulista chama a Kombi de perua. O guarda parou: "Mas como o senhor a 130 e carregando um doente na perua? O que está havendo?" "Olha, há 18 anos que eu dirijo para ele e há 18 anos que ele não para. É para lá e para cá. Eu não tenho sossego com esse homem." Então, meus amigos, pensemos na possibilidade de perdoar, mas pensemos rápido, enquanto estamos a caminho. Jesus falou isso.
reconciliai-vos com o seu adversário enquanto estás a caminho. Vamos traduzir: peça perdão ao seu adversário enquanto está na carne, enquanto estamos no corpo. Porque se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas, entretanto, não te entregues ao luxo de chorar. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste, nem a dor alheia em mágoas mudas, procurarás saber a crença em que te escudas, nem pergunta quem és. Os que seguem no pó do sofrimento, vivendo de coragem semi-morta, rogam-te auxílio à porta, rojando-se a teus pés. Desce da torre em que te vês somente e escuta-lhes a história dolorida. Esse chora sem lar, outro é quase suicida, cansado de amargura e solidão. Aquele envelheceu sem alguém que o quisesse, outra é mãe desprezada, a sombra de mulher que caminha e respira, sabendo agradecer a fortuna de um pão. Sai de ti mesmo e vem, esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem que não se cansa. Acharás ao servir renovada esperança, paz e fé sob a luz de nobres sirineus. E sem horas a dar ao desalento e ao tédio, quando encontres a noite, a cada dia, dirás ao céu em preces de alegria: por tudo quanto tenho, agradeço, meu Deus. Muita paz.